Imagina você ter um investimento que rende mais que a poupança e, ao mesmo tempo, permite resgatar o dinheiro a qualquer momento sem perder nada. Parece bom demais para ser verdade? Mas existe e se chama CDB de liquidez diária. A verdade que ninguém te conta é essa. A maioria dos brasileiros deixa dinheiro parado na poupança, rendendo apenas 6% ao ano. Enquanto isso, existe um investimento igualmente seguro que rende 10 a 12% ao ano. E você pode sacar quando quiser. Neste vídeo eu vou te explicar tudo sobre CDB de liquidez diária. Como funciona, quanto rende, as vantagens, as desvantagens e se é ideal para iniciantes. Fica até o final porque no último tópico eu vou te mostrar o erro mais comum que iniciantes cometem com CDB e como evitar esse erro para fazer seu dinheiro render muito mais. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora entender de uma vez por todas. Tópico 1. O que é CDB e como funciona na prática? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Parece complicado, mas é simples na prática. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco te paga juros por esse empréstimo. É como se você fosse o banco e o banco fosse o cliente pedindo dinheiro emprestado. Você empresta R$1.000. O banco usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas e te devolve com juros. A grande diferença do CDB para outros investimentos está na liquidez, que é a facilidade de transformar em dinheiro de volta. Existem CDBs com prazo fixo, 1, 2, 3 anos. Se tentar resgatar antes, você perde rentabilidade. Mas existe também o CDB de liquidez diária. Esse você pode resgatar literalmente qualquer dia útil. Investiu hoje? Pode resgatar amanhã. Sem multa, sem perder rentabilidade, sem burocracia. E a segurança? CDB é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, até R$250 mil por CPF por banco. A Amanda tinha R$5 mil parados na conta sem render nada, porque tinha medo de investir. Quando descobriu o CDB de liquidez diária, tudo mudou. Transferiu os 5 mil para um CDB que rendia 100% do CDI. Isso dava cerca de 10% ao ano de rentabilidade líquida. Em um ano ela tinha R$5.500 sem fazer nada. Apenas migrou da conta corrente para o CDB. E o melhor, ela sacou 2 vezes durante o ano quando precisou. Uma para pagar uma conta inesperada e outra para aproveitar uma promoção. Nas 2 vezes o dinheiro caiu no dia seguinte, sem complicação e sem perder rentabilidade. E ela continuou rendendo normalmente nos meses seguintes. Tópico 2. Quanto realmente rende um CDB de liquidez diária? Agora vamos falar de números reais e concretos. Porque uma coisa é teoria bonita, e outra coisa é quanto realmente entra no seu bolso no final. O CDB de liquidez diária normalmente rende entre 90% a 110% do CDI. O CDI hoje está em torno de 10,6% a 10,8% ao ano. Então, um CDB pagando 100% do CDI vai render aproximadamente 10,6% ao ano para você. Mas atenção, esse não é o rendimento líquido que vai para o seu bolso. Tem imposto de renda sobre o rendimento, e a alíquota varia de acordo com o tempo que você deixa o dinheiro investido. Até 6 meses investido você paga 22,5% de imposto sobre o lucro. De 6 meses a 1 ano paga 20%. De 1 a 2 anos paga 17,5%. Acima de 2 anos paga apenas 15%. Vou te mostrar um exemplo prático com números reais. Você investe R$10 mil em um CDB de liquidez diária, que paga 100% do CDI. O CDI está em 10,6% ao ano. Em um ano você teve R$1.060 de rendimento bruto. Como passou de 6 meses, o imposto é de 20% sobre o lucro. Você paga R$212 de imposto. Sobram R$848 líquidos no seu bolso. Sua rentabilidade líquida real foi de 8,48% ao ano. Agora compara com a poupança que rende 6%. A diferença é de 2,48% a mais por ano. Parece pouco? Vou te mostrar o impacto disso no longo prazo. 10 mil na poupança por 5 anos viram 13.400. Os mesmos 10 mil no CDB viram 15.100. Diferença de R$1.700 só por escolher onde colocar. Deixa eu te contar sobre o Rodrigo agora.
Ele tinha 20 mil reais na poupança há 3 anos parados. Quando fez as contas, descobriu que tinha perdido mais de 3 mil reais de rendimento. Se tivesse colocado no CDB de liquidez diária desde o início, teria 23.700. Na poupança tinha apenas 20.700. Perdeu 3 mil reais por pura falta de conhecimento sobre onde investir melhor. Ele migrou imediatamente todo o dinheiro para CDB. E hoje sempre calcula quanto está perdendo quando deixa dinheiro parado em lugar errado. Essa consciência mudou completamente a forma dele lidar com dinheiro. Tópico 3. Vantagens reais do CDB de liquidez diária. Agora vamos falar das vantagens reais e práticas que fazem o CDB de liquidez diária ser tão interessante, principalmente para iniciantes. A primeira grande vantagem é a segurança total e garantida. Como eu falei antes, o CDB é garantido pelo FGC até 250 mil reais. Isso significa que é tão seguro quanto a poupança. Você não corre risco de perder dinheiro mesmo se o banco quebrar. A segunda vantagem é a liquidez diária completa. Você não fica refém do investimento. Precisa do dinheiro hoje? Resgata hoje e recebe amanhã. Isso te dá uma tranquilidade psicológica enorme, principalmente para quem está começando e tem medo de deixar o dinheiro preso. Você sabe que pode resgatar a qualquer momento se realmente precisar. Isso elimina o medo de investir. A terceira vantagem é a rentabilidade superior à poupança. Como vimos nos cálculos, você ganha de 2 a 4% a mais por ano. No longo prazo, isso faz uma diferença brutal no patrimônio acumulado. A quarta vantagem é a simplicidade total do investimento. Você não precisa entender gráficos, oscilações, mercado. É só aplicar o dinheiro e esperar render. Não tem mistério nenhum, não tem pegadinha escondida. A quinta vantagem é que serve perfeitamente como reserva de emergência. Você consegue montar sua reserva de 6 meses de gastos em CDB de liquidez diária. Fica rendendo bem e você pode sacar se tiver alguma emergência real. Deixa eu te contar sobre a história da Carla agora. Ela era completamente iniciante em investimentos e tinha muito medo de começar. Achava tudo muito complicado e arriscado demais. Quando descobriu o CDB de liquidez diária, ela finalmente teve coragem de dar o primeiro passo. Começou com apenas R$ 1.000 para testar. Viu o dinheiro render. Viu que era simples. Viu que era seguro de verdade. Em 6 meses, ela já tinha transferido toda a reserva de emergência dela. Eram R$ 15 mil que estavam na poupança rendendo quase nada. Migrou tudo para CDB de liquidez diária. Em 1 ano, ela teve R$ 1.200 a mais de rendimento comparado com a poupança. E o mais importante, ela perdeu completamente o medo de investir. Hoje, ela já diversifica em outros investimentos também, mas começou pelo CDB de liquidez diária. Ele foi a porta de entrada dela para o mundo dos investimentos inteligentes, e isso mudou para sempre a relação dela com o dinheiro. Se você está gostando desse conteúdo e quer realmente começar a investir melhor o seu dinheiro, faz o seguinte agora. Comenta aqui embaixo, eu vou investir melhor, para eu saber que você está comprometido com essa mudança. Esse compromisso público faz toda a diferença no seu resultado. Comenta aí, antes de continuar. Tópico 4. Desvantagens e limitações que ninguém conta. Agora vamos falar das desvantagens e limitações reais do CDB de liquidez diária, porque não existe investimento perfeito para tudo. É importante você conhecer os pontos negativos também. A primeira desvantagem é que a rentabilidade não é a melhor possível do mercado. CDBs com prazo fixo de 2, 3 anos pagam muito mais. Tem CDB pagando 130%, 140% do CDI. Você abre mão de rentabilidade maior em troca da liberdade de resgatar quando quiser. É uma troca consciente. Mais liquidez significa menos rentabilidade. Menos liquidez significa mais rentabilidade. A segunda desvantagem é o imposto de renda que incide sobre o lucro. Na poupança não tem imposto nenhum. No CDB tem. Se você resgatar antes de 6 meses, paga 22,5% de imposto sobre o ganho. Isso pode corroer boa parte da rentabilidade se você ficar sacando e reaplicando muito rápido. O ideal é deixar pelo menos 6 meses para diminuir a mordida do imposto. A terceira desvantagem é que alguns bancos exigem valor mínimo para investir. Tem banco que pede R$ 1.000 no mínimo. Tem banco que pede 5 mil.
Isso pode dificultar para quem está começando com valores muito pequenos. A quarta limitação é que nem todos os bancos oferecem boas taxas de CDB. Bancos muito grandes geralmente pagam mal, 90% do CDI ou até menos. Você precisa buscar bancos médios que pagam taxas melhores. Deixa eu te contar sobre o erro do Paulo agora. Ele ouviu falar que CDB era bom e foi direto no banco onde tinha conta. Era um banco muito grande e tradicional. O gerente ofereceu um CDB de liquidez diária, pagando apenas 85% do CDI. O Paulo aceitou achando que estava investindo bem. Só que a rentabilidade era muito baixa mesmo. Depois de um ano, ele descobriu que poderia estar ganhando 20% a mais se tivesse escolhido um banco médio pagando 100% do CDI ou mais. Ele estava perdendo dinheiro por escolher o banco errado. Migrou o investimento para uma corretora que oferecia CDBs melhores. E hoje, sempre compara as taxas antes de investir em qualquer lugar. Nunca mais aceita a primeira oferta que aparece. Tópico 5. É realmente o investimento ideal para iniciantes? Chegou a hora da resposta final. CDB de liquidez diária é realmente o investimento ideal para iniciantes? A resposta é sim, com algumas condições importantes. Ele é ideal para iniciantes porque tem 3 características fundamentais. É seguro com garantia do FGC. É simples de entender e aplicar. É líquido permitindo resgatar quando precisar. Essas 3 características eliminam as principais barreiras que impedem iniciantes de começar a investir. O medo de perder dinheiro, o medo de não entender e o medo de ficar sem o dinheiro quando precisar. Mas atenção! CDB de liquidez diária é ideal para começar, não para ficar para sempre. É a porta de entrada perfeita. Mas conforme você aprende mais, você precisa diversificar para investimentos melhores. Use CDB de liquidez diária para 3 finalidades específicas. Primeira finalidade é a reserva de emergência completa. De 3 a 6 meses dos seus gastos mensais devem ficar em CDB líquido, seguro e acessível se precisar. Segunda finalidade é para objetivos de curto prazo. Vai viajar daqui 6 meses? Vai trocar de carro daqui 1 ano? Coloca o dinheiro em CDB de liquidez diária. Rende bem e está disponível quando você precisar usar. Terceira finalidade é como base de aprendizado. Começa com CDB para perder o medo e ganhar experiência. Depois de 6 meses, 1 ano investindo em CDB, você já tem confiança para explorar outras opções melhores. Aí você parte para CDBs de prazo mais longo com rentabilidade maior. Para tesouro direto que paga a inflação mais juros. Para ações com dividendos. Para fundos imobiliários. O CDB líquido foi só o começo da jornada. Deixa eu te contar sobre a trajetória completa da Fernanda. Ela era completamente leiga em investimentos há 2 anos atrás. Começou colocando R$3.000 em CDB de liquidez diária. Nos primeiros 6 meses, ela só observou o dinheiro render. Ganhou confiança no processo todo. Depois de 1 ano, ela já tinha 10.000 no CDB e estava estudando outros investimentos. Hoje ela tem uma carteira diversificada completa. 20.000 em CDB de liquidez diária como reserva de emergência. 30.000 em CDBs de prazo mais longo. 20.000 em Tesouro IPCA. 15.000 em ações e fundos imobiliários. Total de 85.000 investidos em apenas 2 anos. E tudo começou com aqueles 3.000 em CDB de liquidez diária. Ele foi a porta de entrada que mudou completamente a vida financeira dela para sempre. E se você quer continuar aprendendo sobre investimentos práticos e inteligentes para iniciantes, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo denso que realmente ajuda você a sair do zero. Lembra sempre: o melhor investimento é aquele que você faz. Não adianta ficar estudando para sempre e nunca começar. CDB de liquidez diária é perfeito justamente porque elimina todas as desculpas para não começar. Um abraço forte e nos vemos no próximo vídeo. Agora vai lá e abre sua conta em uma corretora boa hoje mesmo.